tia, eu vou cair da escada assim. Devagar, não dá pra enxergar nada. Vamos chegando. Peraí que eu tô escorregando. Que merda é essa no chão? Pronto. Vou acender a lanterna do celular, pera. Ai, como é que acende isso mesmo? Eita porra, o que aconteceu aqui? Tio, espera, não entra não. Coiso, você tá bem? Que bagunça é essa? Por que tá cheio de pena no chão? Peraí, por que a porta tava aberta? Alguém invadiu a casa? Cadê a Lana e Rodrigo? Eles estão bem? A gente tá aqui, tá tudo em ordem. Ué, gente, por que vocês estão no escuro? O que aconteceu? Fala logo. Eles quebraram as lâmpadas. Cuidado aí que tem caco de vidro no chão, tio. Tiwi, cadê você? Eles quem? Quem fez isso com a casa? Adivinha, qual bicho que estraga o mundo? Seres humanos? Então, um bando de pomba entrou pela janela, uma revoada para todo lado, eles tomaram a casa inteira, quebraram tudo na bagunça, e só foram embora depois que acabaram de comer todas as formigas. As formigas? É, antes dos demônios invadirem, a gente estava cercado de formiga carpinteira. Era tanta formiga que eu achei que elas iam comer a gente vivo. Não, coiso. A gente não foi salvo por pombo nenhum. Pombo não salva a gente. Pombo é só desgraça. Eu achei que ia morrer. Acho que eu nasci de novo. Tá, pelo visto, o coisa que chamou os pombos. Ele só tava com medo, queria ajudar. Mas vocês não estão machucados, não, né? Não, não. Eu só desmaiei mesmo quando vi aquela nuvem de pena, sangue e morte voando pela janela. O tio tem razão. A gente precisa descer, comer alguma coisa, respirar, se acalmar, comprar lâmpada e voltar para limpar isso aqui, porque do contrário não vai dar nem para dormir hoje. E esse cheiro tá me dando enjoo já. E vocês precisam avisar a síndica. Será que ninguém mais no prédio notou esse caos todo, gente? Ah, o pessoal desse prédio não faz o menor sentido. Acho que a gente podia explodir uma bomba de bosta na porta de cada apartamento e no máximo ia ter uma taxa extra no boleto do condomínio. Beleza. Então o coiso e o tio ficam aqui tomando conta da casa e a gente desce para avisar a síndica. Ó, se por acaso as formigas voltarem, vocês só descem e ficam lá fora do prédio. A gente vai deixar a porta só encostada. Até porque, se a essa altura algum vizinho resolver aparecer aqui, vocês podem morder à vontade. Principalmente se for o cara de cu lá do primeiro andar. E já pode acender as lanternas do celular, porque as lâmpadas da escada, pelo visto, quebraram também. E tá cheio de pena pra todo lado. Cuidado pra não escorregar. Então, antes dessa merda toda acontecer, eu tentei chamar a síndica por conta da invasão das formigas, mas a velha não atendeu. Provavelmente ela não chegou ainda. É, se ela não estiver em casa, a gente vai direto comprar as lâmpadas e só deixa um recado na caixa do correio. Não acredito que ninguém mais tenha passado raiva com as formigas. Parecia que estava no prédio inteiro.
Vamos ver. Ao menos o térreo parece que tá limpo. Se ela tiver chegado depois desse inferno todo, visto o estado da escada e da entrada e não tiver feito nada, aí eu desisto. Aliás, como é que você entrou no prédio sem tocar o interfone? Então, tinha uma mulher saindo e ela segurou o portão pra gente. Acho que ela lembrou do Tiwi. Depois a porta de vidro aqui estava aberta. Acho que a trava tá quebrada, aliás. Super segurança do condomínio, né? Se bem que nem os motoboys acham esse portão na hora de fazer a entrega. Então, né? Eu vou dar uma olhada da janela ali fora e aí a gente sai logo. Bicho, eu acho que a velha passou mal. Acho que ela tá caída no chão. Que merda, não tem mais ninguém que tenha a chave dela, né? Eu vou ligar pro SAMU. Mas a gente não pode ficar aqui esperando. Só falta a velha morrer porque a gente demorou pra ajudar. Eu não quero ficar com a culpa da morte de ninguém na consciência, não. Ainda mais que ela parecia que já tava até com um pé e meio na cova. Eu é que não vou tentar arrombar a porta não, porque no máximo eu vou deslocar o ombro e essa porra aí vai ficar no mesmo lugar. Segura a onda aí que eu vou subir rapidinho e eu já volto. Pronto, liguei e eles devem chegar em uns 15, 20 minutos. Mas eu falei que a porta tá trancada e que a gente não tá conseguindo arrombar. Agora vai. É sério que você vai deixar ele fazer isso? Que merda! Alguém tinha que fazer isso, né? Titi, espera que você não é médico. Que merda é essa? Não dá, eu vou chamar a polícia. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí?
Gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Vem cá, conta aqui pra gente o que você tem achado dos nossos audiodramas iniciais. Porque essa é uma das partes que eu tenho achado mais divertidas de produzir. A gente tá pensando até na possibilidade de abrir um feed só para lançar umas historinhas mais longas. Falando nisso, eu vou lembrar de novo de duas coisas. Caso você tenha começado a ouvir a gente por agora, é bom explicar que nossos episódios oficiais sempre começam com um curto audiodrama e essa história segue de episódio para episódio. Então, se te interessou, seria bom voltar lá no episódio piloto, mesmo que seja para ouvir só o começo dos episódios seguintes. Além disso, eu sempre sugiro ouvir essas partes com fone de ouvido, pois tem algumas brincadeiras sonoras e um trabalho com ambientação e tal. Isso me leva a outro lembrete. No mês de outubro, nossa ideia é lançar episódios voltados para o terror, pelo menos nos episódios oficiais. Nisso, conta nosso audiodrama, que vai entrar numa parte mais sombria da narrativa. De repente, já deu para reparar isso pelo começo do programa de hoje. Um último lembrete, antes da gente partir para o conteúdo do episódio de hoje, é na verdade uma reclamação de uma criatura que está aqui comigo e quer deixar sua indignação. Fala aí, coisa. Entenderam? Não? Então eu vou ter que traduzir para quem ainda não tem um vocabulário muito extenso nesse sutil e variado idioma dos monstros. O Coiso tá chateado, gente. Ele ficou bem triste esses dias. Deu até pena. Faz umas semanas que ele tá ouvindo as conversas dos vizinhos e tava encucado com umas coisas. Daí que ele veio pedir para ver o que estavam falando dele na internet e encontrou uma galera chamando ele de Bolsonaro. Bicho, na hora ele não entendeu, ele achou que estavam falando mal dele e fazendo movimento para ele ser mandado embora de casa, que ninguém queria mais ele nesse mundo. Aí ele ficou muito triste. Até perdeu fome, quase dispensou sorvete, olha só. Depois que a gente conversou mais, ele entendeu o que estava rolando. Mas aí é que ele ficou puto mesmo e tá certa a indignação. O Coiso tá se sentindo super ofendido de apelidarem o Bolsonaro com o nome dele, pô. Com razão. Quem é que ia gostar de ter o seu nome usado para isso? O Coiso quer deixar bem nítido para todo mundo que se ele tivesse de frente pro Bolsonaro, ele só não ia engolir o sujeito porque certamente causaria indigestão. Ele pede encarecidamente que vocês tentem usar outro dos muitos apelidos que deram para o fascistinha reformado. O preferido dele até agora é Sal no Rabo. Eu sou da opinião de que, por mais divertido que seja chamar o Bolsonaro por esses apelidos e por mais chato que sejam os bots do Twitter, ele já é ridículo e patético por si só, mesmo sem os apelidos. Enfim, esse é o recado do Coiso. Quer dizer, mais alguma coisa antes da gente começar? Tá, isso aí eu não vou traduzir, não, porque a gente é pequeno, mas estamos evitando o processo. Bora pro conteúdo do episódio de hoje. Nesse programa vocês escutam a leitura do conto O Vaso Azul, de João Anzanello Carrascosa, feita pela escritora e pesquisadora Juliana Galvão Marques Minas. A Juliana teve esse conto como objeto de estudo no mestrado e conversou comigo sobre a sua pesquisa. Eu adorei a conversa e sei que vocês também vão gostar. Depois da conversa tem um comentário da Fabiana, mas antes da leitura do conto é bom a gente saber, Alana, quem é João Anzanello Carrascosa? João Anzanello Carrascosa nasceu em Cravinhos, interior de São Paulo, em 1962.
É graduado em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicação e Artes, com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, onde é professor da disciplina Redação Publicitária desde 1990. É também docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Comunicação é a sua área de investigação, com ênfase nos processos retóricos e análise do discurso da publicidade. Escritor, vem publicando coletâneas de contos e romances, além de obras para crianças e jovens que lhe valeram alguns dos mais importantes prêmios literários do país: Jabuti, Guimarães Rosa, Rádio France Internacional, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Associação Paulista dos Críticos de Arte. O Vaso Azul, de João Anzanello Carrascosa. Para Raduan Nassar. A primeira coisa que se revela em meio ao vazio é um vaso, cristal da Boêmia, azul, sem serventia. Perdido na névoa, sua base rebrilha sobre uma superfície indefinível. O vaso, obra tão delicada, gira vagarosamente no espaço. Ou são nossos olhos que o contornam? Não se sabe. Ao menos, tem-se um ponto, fiapo de nada, mas ao qual logo se acrescentará outro, e outro, e outro, até que se tenha uma história, um homem, uma vida. A mãe lhe deu o nome de Tiago. Por maldade ou não do acaso, depois de meses ausente, ele vem subindo a estreita alameda para visitá-la. Não a avisou antes, como de costume, telefonando para a vizinha. Será uma surpresa, se é que esta palavra existe no vocabulário das mães. Há meses Tiago não lhe traz um vaso de violetas, um chachim de avencas, um buquê de margaridas, paixões dela, tão acessíveis a ele. E há meses não lhe traz a si mesmo, seu filho. Ainda mais se sabemos que as mãos dessa mulher são boas para cuidar de plantas. Medo nunca teve de espinhos. Ninguém pode culpá-la se uma semente não criou raízes. Choveu a manhã inteira e o barreiro se espalhou pela rua sem calçamento. Sob a copa de uma árvore centenária, os meninos da vizinhança se enlameiam. Tiago continua a subir, logo os alcançará. Em outro plano, está se afastando deles, em definitivo. A casa de sua mãe, pequena, facilmente identificável pelo jardim bem cuidado, está incrustada além da árvore, onde o aclive do terreno é mais acentuado. Na mão esquerda, Tiago carrega sua maleta. Uma muda de roupa é o bastante. Veio só por um dia, irá por muitos. A mão direita, livre, alternou-se com a outra. Depois de muito andar, a espuma vira chumbo. Difícil é o contrário. A cruz sobre seus ombros se transformar nas asas de um anjo. Assim se mede um homem, pela capacidade de mudar as coisas, pelo peso de seus sonhos. É hora de voar com as asas que ele tem nas costas. Deixemos na árvore os galhos ideais para fazer sua cruz, por enquanto dão fresca sombra aos meninos que o observam, com indiferença, subir a longa alameda. Ofegante, Tiago atravessa a sombra, desvia seu olhar das crianças.
Elas, alheias, continuam a chapinhar na lama. Mais 2 passos e Tiago chega à casa materna. Além do portãozinho de ferro, oxidado, estende-se o caminho de cimento até a porta, quase uma escada. Degraus tão suaves, não faz diferença para quem já vem de tão longe. De ambos os lados, o jardim, 2 canteiros belos e floridos, passagem obrigatória até a varanda. À direita, rosas vermelhas, úmidas, ainda em botões. À esquerda, amores perfeitos. Antes de abrir o portãozinho, Tiago olha para a cidade lá embaixo, fincada entre o vale. Não chegou ainda aos 30 anos. A respiração opressa não é efeito da ladeira, mas da vida sedentária, acomodada a poltronas, cafés e cigarros. Por um instante, ele pensa na mãe. Quantas vezes ela não sobe e desce esta alameda? Terá nas costas uma pesada cruz ou as asas de um anjo para erguê-la? Tiago movimenta o ferrolho do portão, a mãe dentro da casa, atrás dos óculos, por acaso o vê. O perfil rijo, a maleta pendendo dos dedos, pisando o caminho de cimento, flores dos 2 lados. Ela ia até o quarto apanhar algo e, ao cruzar a sala, ouviu o alvoroço dos meninos no barreiro. Estavam ali desde as 2 da tarde, quando a chuva cessara. Foi espiá-los e acabou por descobrir seu filho passando sob a árvore. Ele sim, ramagem de seu destino. Tiago vem devagar, descobrindo os botões de rosas de um canteiro, os amores perfeitos do outro. A mãe olha ao redor, verifica se tudo está em ordem na casa e, rápida, efusiva, dirige-se ao corredor. Quando ele erguer os olhos e atingir a soleira, ela baixará os seus para lhe abrir a porta. É um gesto tão inesperado que Tiago se assusta, como se ela estivesse ali, à sua espera, desde o início dos tempos. E se outras 1000 vezes ali chegasse, fosse qual fosse a hora, dia ou noite, ele a encontraria assim, abrindo-lhe a porta a sorrir, como agora. Ela nada tem nas mãos, além dos calos, sequer um ancinho, uma tesoura de poda ou qualquer outro disfarce. Seria mais fácil o abraço para ambos. Tiago tem uma das mãos ocupadas. A maleta lhe serve como pretexto. Não pode com ela enlaçar a mãe mais afetuosamente. A timidez lhe refreia a vontade. Parece insensível diante da euforia da mulher, mas herdou a introversão dela. Os 2 pouco entendem de pele. O imprevisto a desarmou. Coisa da idade. Num instante vai se recolher de novo, constrangida. Que saudades, meu filho, ela diz. Se soubesse, teria feito um bolo. Por que não me avisou? Por isso mesmo, ele responde, libertando-se. Para que a senhora não fizesse nada. Ora, nada é o que mais faz por aqui. Se não fosse o jardim? Tá mais bonito que o ano passado, ele diz. É a época, tem chovido bastante, ela explica. E pergunta, que cara é essa? 5 horas de viagem, a gente cansa, ele mente. A ladeira é que o exauriu, mesmo usufruindo as asas de um anjo. Tiago pede para que ela segure a maleta. Precisa tirar os sapatos enlameados, senão vai sujar a casa inteira. A mãe se culpa por ter esquecido de estender o capacho. Acostumou-se a entrar e sair só pela porta dos fundos. Que cabeça a minha! Finalmente eles entram. Lá fora ficaram os gritos dos meninos, a árvore e sua sombra fresca, os canteiros vicejantes e a lama. Dentro de casa, a tarde é outra, assim como a flor é outra flor no vaso. A mãe coloca a maleta sobre a mesinha, apanha os sapatos das mãos do filho e os leva para o tanque, enquanto ele já se atira no sofá. Ufa! O silêncio entrou com os 2 e, indolente, se espraia pela sala, como a poeira sobre os objetos. Visitante mais assíduo por aqui, o silêncio. Só então, de olhos fechados, a respiração normal, Tiago aspira com gosto o perfume que a terra exala. No ar ainda há um rastro de chuva. É uma sensação confortável de quem livrou a cruz dos ombros e regressou à paz uterina. Mas, com os chinelos estalantes da mãe,
O silêncio bate asas. Alça definitivamente voo com a voz dela, que se aproxima, trazendo uma pergunta. Se o filho não quer almoçar. Num minuto prepara uma omelete, tem arroz pronto e alface limpa. Então, ele abre os olhos e diz para ela não se preocupar, comer um lanche num posto da estrada. Mais tarde talvez belisque alguma coisa. Por que não vem conversar um pouco? A mãe atravessa a sala, precisa trocar a toalha do banheiro, colocar o feijão de molho. Ele faz bem em esticar as pernas no sofá. Agora tem com quem dividir o peso da cruz. O filho se ausenta por tanto tempo e, quando reaparece, ela cisma de andar de um lado para outro e o deixa ali, solitário. Os meninos continuam se divertindo lá fora, fazendo criaturas de barro. Tiago acende um cigarro e se ergue para procurar um cinzeiro, raridade nesta sala. Ninguém mais fuma desde que ele foi embora. Suas meias são finas demais. Dá para sentir a frialdade do assoalho nos pés e lhe recordar os tempos em que ali brincava, deslizando alegremente pelo corredor até o quarto. As asas ainda não haviam se entrevado em seus ombros. Senta-se novamente e, como não encontrou o cinzeiro, bate as cinzas pela janela, sobre os amores perfeitos, nome belo para flores, mas inadequado para ele. O amor é sublime por ser imperfeito. Olhando ao seu redor, percebe, com desgosto, os braços do sofá esgarçados, a espuma escura se soltando. Ergue as 2 almofadas e descobre o tecido também a se rasgar no assento. A tarde, dentro e fora da casa, continua declinando. Outra vez o silêncio pousa na sala, mas Tiago vai espantá-lo com os lábios, lentamente. Não pela voz, novo pedido para que a mãe se junte a ele, mas pelo sopro da fumaça, capaz de mover uma de suas asas. A tosse da mulher na cozinha agitará a outra. O odor do fumo já se impregnou no ar, misturando-se ao cheiro da terra molhada. Ele não quer ouvir a velha cantilena. Cigarro acaba com a saúde. Outras coisas fazem tão mal, como as esfoladuras no sofá, a saudade que ele sente mesmo estando em casa. Melhor jogá-lo, ainda pela metade, no canteiro lá fora. Não tardará para a mulher regressar aos pés do filho, trazendo-lhe um velho chinelo, outro fragmento que se escorrega do passado, como a brincadeira no assoalho. Vão falar banalidades, ciscando o núcleo do amor. 2 avanços, um retrocesso, querendo e se evitando. O que ele tem feito, se ela não se cansa de subir a ladeira, ele precisa cortar o fumo. Quem carrega as compras do supermercado, que tosse é essa, muito trabalho ultimamente, uma maravilha o jardim, esterco bom, mãe quem morreu na cidade, filho, pare de girar pelo mundo. Onde predominar os comentários frívolos, talvez porque temam os assuntos delicados, ou a vida assim ordena. Não se pode falar só de coisas importantes. Habitam nos canteiros não só roseiras e amores perfeitos, mas ervas daninhas, pedriscos, folhas mortas. Enquanto conversam, a mulher ajeita as almofadas no sofá, tenta esconder do filho o tecido rasgado. Mas é impossível ocultar as asas debaixo da blusa ou o peso da cruz nos ombros. Ouvem-se ainda os gritos alegres dos meninos no barreiro. A cidade oferece às crianças pouca diversão. À medida que avança a sombra da tarde, mais suave se torna o cheiro da terra molhada. A mãe se ergue de súbito, precisa pôr algo no fogo. Cozinha exige longos preparativos. Se a janta será às 7, é preciso começá-la muito antes. Triste é a rotina de quem passa horas fazendo uma iguaria que será devorada em minutos. Mais ainda a de quem espera meses por uma visita e a terá por algumas horas. Tiago se assusta com o gesto intempestivo da mãe. Sabe-se lá se não é o cacoete do isolamento? Há anos ela vive ali, sozinha. O silêncio retorna e o filho observa vagarosamente os móveis da sala. Arcaicos todos, soturnos, remetem-no outra vez ao passado. Os bibelôs sobre a estante, os parcos objetos em cima da mesa, tão conhecidos, parecem agora intrusos em sua memória.
Não lhe causam a mesma impressão o vaso azul que faísca sobre a cristaleira e a TV ao lado, não tão antiga. Ambos destoam da sala sombria. A TV é uma companhia, o mundo perigoso que o tem nas mãos. A mãe, sem saber, aplaude. O vaso, ele o comprou em uma de suas viagens, Cristal da Boêmia. Quem não o apreciaria? Da cozinha vem o retinir de panelas e a tosse abafada da mulher. Tiago continua a considerar o vaso. Ia perguntar por que ela não o enchia de flores, mas segurou as palavras antes de cometer o erro. Plantar outra mágoa. Deus, só agora se dava conta de que naquela casa o vaso não teria outra utilidade além de peça decorativa. A mãe amava as flores, jamais as arrancaria dos canteiros para colocá-las no vaso. Trouxera-lhe uma dor, não uma lembrança, como até então supunha. Julgara preencher o vazio quando já o transbordara. Tiago sente vontade de fumar outra vez. Ouve a tosse na cozinha e decide esperar. Por fim, levanta-se e caminha para o corredor que leva aos quartos e ao banheiro. As meias deslizam novamente pelo assoalho frio. Esqueceu-se dos chinelos que a mãe trouxe. No banheiro, vê o teto manchado de bolor, acomoda-se na privada e acende o cigarro, às escondidas. Como se a fumaça, entre paredes úmidas, não fosse capaz de carregar por toda a casa os vestígios de seu ato. Como se fosse criança, quisesse ocultar o seu vício. Tiago vai até o vitrô e espia a alameda que desce até a cidade. Os meninos ainda brincam sob a copa da árvore centenária. A tarde vem aterrissando, vagarosamente. Raios de sol perfuram as nuvens no céu cinzento. Talvez volte a chover à noite. Pela fresta entre os vidros, pode-se ver parte do jardim. Há uma roseira próxima. Tiago distingue em suas pétalas uma gota d'água, vacilante. Basta um sopro de vento débil e ela vai escorrer pela folhagem. O cigarro boia dentro da privada. Para completar a farsa, ele puxa a descarga, sai do banheiro e volta à sala. O que fazer sábado à tarde na casa da mãe? Com o dedo indicador aperta o botão da TV. Quem sabe haja algum filme B, como antigamente. Distração amena, nada de arte, nada de drama. O aparelho emite vozes distantes. Uma comédia, Tiago reconhece, de imediato, e aumenta o volume, enquanto espera a imagem. Mas o vídeo permanece negro, espelho que reflete sua impaciência. Ansioso, gira o seletor de canais até o fim. O som varia, mas a tela permanece no escuro. Ele busca um fantasma na sintonia fina. Nada, sequer um chuvisco. Volta ao canal da comédia, mas TV sem imagem é como canteiro sem flores. Não funciona, filho, a mãe diz, vindo lá do fundo. Tá com defeito. Alguém conserta na cidade? Chamei o técnico, o problema é no tubo de imagens. Fica tão caro que compensa comprar uma nova. Ela diz, o pano de prato entre as mãos, escondendo a aflição. Acabou a garantia? A mulher move a cabeça afirmativamente. Não tem nem 3 anos. 5, ela diz, a voz apertada. Mesmo assim, ele resmunga. Pressiona o botão para desligar a TV, mas um estranho ruído permanece, vindo de longe, para espantar o silêncio entre os dois. Tiago descobre que é a válvula da panela de pressão, não pelos assovios contínuos, mas porque o aroma do feijão invade o ar, delicioso, despertando a fome. Ele nunca saberá que boa parte do feijão estava bichada. A mãe a jogou fora, tanto tempo à espera de quem o aprecia com farofa. Tá sentindo o cheirinho? Ela pergunta, observando o filho. Uma tentação, ele diz e finge se reanimar. Vai até o sofá, senta-se e afirma. Então a senhora não tem visto novelas? Não, a mulher se apressa em dizer. Vou na vizinha, é até mais divertido, ela conclui a mentira. Se uma única lágrima lhe escorresse, como a gota na folhagem, já seria um exemplo de força. Imagine vê-la assim, um enorme sorriso a lhe iluminar os olhos. Ah, exclama Tiago, apanhando a maleta e sacando um livro. Ela ajeita os óculos, examina, dissimulada, a borda de crochê do pano de prato, em busca de um ponto mal dado. Depois, se você puder, a lâmpada do quintal queimou, diz timidamente.
A luminária fica no alto, não posso mais subir em escada. O filho fecha a maleta, nada trouxe para ela desta vez. Muito lhe tira sempre. A panela de pressão continua a assoviar na cozinha. O aroma do feijão paira na casa, sobrepondo-se ao cheiro de terra molhada. Tiago coloca o livro na mesinha ao lado, os pés se acomodam nos chinelos. Percebendo que ele vai se erguer, a mãe logo diz: "Não precisa ser agora, pode ser amanhã", e justifica-se em seguida. "É que vou e volto da vizinha lá pelos fundos. Hoje vou ficar aqui mesmo." O pano pende de suas mãos, ela sorri novamente e observa a criançada lá fora. O filho também foi um menino, embora não gostasse de sujar as mãos no barro. Ninguém conhece melhor as preferências dele. A árvore sabe quanto deu a cada um de seus frutos, ainda mais se o fruto é unigênito. Mas não, ele já descansou um pouco. Prefere atendê-la agora mesmo. É uma das formas que aprendeu de lhe oferecer carinho. Servir de imediato a quem a vida inteira o tem servido. "Se você prefere, eu vou pegar a lâmpada", ela diz. Atira o pano de prato sobre a cristaleira, onde rebrilha o vaso azul, e abre uma de suas gavetas. "Pronto, aqui está." Atravessam a copa e vão para a cozinha. O silêncio desceria na sala se não fossem os apitos da panela de pressão. Tiago para à sua frente. O cheiro do feijão agora é mais forte. O vapor espirra da válvula, que gira sem cessar, exasperada, e forma uma pequena nuvem ao seu redor. Pela porta dos fundos, a mãe avança para o quintal, à procura da velha escada. O filho continua espreitando a panela no fogão, a luz da infância arde em seus olhos. Dos furinhos da válvula, uma e outra gota, condensadas, escorrem sobre a tampa da panela. Haverá ali um caldo ralo, marrom, quando ele passar de volta. Tiago aponta no umbral da porta, vê seus sapatos limpos secando no rancho dos fundos, ao lado do tanque. Obra de quem foi, já se sabe. Nem parece que ele chegou há menos de 1 hora. Não aconteceu quase nada até o momento, e tantas coisas já realizou a mãe desse homem. Eila, em diligência outra vez, arrastando agora a escada pelo quintal de terra, fazendo um aceno para o filho entre os batentes. "Espera, deixe que eu ajude a senhora." A luminária fica bem acima da porta. Tiago sobe até o último degrau para trocar a lâmpada. Abaixo, imóvel e aflita, a mulher ampara a escada. É uma ilusão pensar que os planos se alteraram. O filho continua às pernas da mãe, não importa os prodígios que realiza. Enquanto ele recolhe a escada, ela passa rapidamente, quase tocando-o, e aperta o interruptor para ver se acende. Ah, agora sim. Seria mais agradável ficar ali fora, desfrutando o frescor da tarde. Tiago tiraria as meias, bom sentir nos pés a umidade da terra, rever o limoeiro em flor no fundo do quintal, um respingo de sol entre seus galhos. Mas ele cruza a cozinha, apressado, já cumpriu sua parte. Nem ouve a mãe dizer: "Obrigado, filho." O que é feito em nome do amor não deve ser agradecido. Após lavar as mãos, ele volta à sala, apanha o livro na mesinha e se estira no sofá. Na página que se abre, de letras miúdas, é capaz de encontrar sujeiras mínimas, salpico invisível de tinta, cílio de sua pálpebra engolido pelas palavras. Não notou, contudo, que 2 voltas de durex envolvem uma das pernas dos óculos da mãe, prendendo-a, solução a princípio improvisada, agora definitiva. Ela está no tanque, lavando suas próprias sandálias. O pensamento já tece as ações futuras, coar o café e preparar o bolo que ele mais gosta. Tiago tenta se concentrar na leitura, as mãos limpas, não tem nada a fazer. Seria bom se percebesse que a mãe deseja lhe mostrar as belezas do jardim, as rosas, os amores perfeitos. O vaso azul faísca sobre a cristaleira, desviando-lhe a atenção para outra história, a sua própria, menos dilacerante que a do livro, porém mais viva. Os assovios da panela de pressão o envolvem num torpor. Os músculos se afrouxam, os olhos mergulham na escuridão. A tarde declina lá fora e espanta os meninos, que ainda brincam alegremente sob a árvore centenária, hora de enfrentar as mães com barro na cara. No outro plano, dentro de casa,
A tarde é distinta. Tens a impressão de que entre as paredes, onde apenas as duas silhuetas respiram, uma inerte, outra que vai de um canto ao outro, pousou a harmonia do silêncio com sua confraria de anjos. A cruz de cada um, ambas perfiladas, estão como cavalos obedientes, à espera, para serem apoiadas novamente nos ombros. A paz pode ser rompida a qualquer instante. Por isso é paz, por sua fugacidade, pelo cristal de suas asas. O sossego se amplia com o ruído de um grilo, que escapa, contínuo, de uma moita no canteiro das rosas. Num dueto com ele, escutamos a mulher tossir uma vez, a água escorrer pelo ralo da pia, o tilintar de uma colher. Ouvido privilegiado, o dela, para captar o som podre no fundo do quintal de um fruto que caiu na noite. A mesa está preparada, a melhor toalha estendida, o café na garrafa. O forno aceso, untada a assadeira, resta bater as claras para o bolo. As mãos da mulher são hábeis. Num instante as claras vão engrossar. É preciso ver se o filho ainda dorme. Não o perturbará o barulho do garfo no fundo da tigela? Tiago abre os olhos, o vazio parece se mover, à sua frente. A cortina do nada vai se abrindo e um vaso azul, cristal da Boêmia, sem serventia, rebrilha no espaço. Gira e gira, derramando o silêncio, antes que ele feche os olhos, outra vez, e reate o sonho. Meu nome é Juliana Galvão. Eu sempre gostei de escrever. Escrevia desde pequena. Minha mãe gosta muito de escrever. Acho que isso vem um pouco até na genética, né? Minha mãe escrevia cartas porque ela sempre teve a família longe. Minha avó morava em Recife e nós em Minas. Então, minha mãe sempre teve família longe, né? A mãe, os irmãos, e sempre se correspondeu com eles por carta. Então, é uma imagem que eu tive a vida toda e tenho até hoje. Minha mãe sentada, né, na mesa com um bloco, né? Ela gosta de comprar esses blocos de carta em papelaria e escrevendo. E cartões também, adora escrever. Todo presente que ela dá vem acompanhado de um cartão. Os amigos sempre esperam o cartão dela, porque sempre tem coisa bonita, escrita, né? Os familiares também se emocionam com os cartões que ela escreve, com as palavras. Então, eu também sempre gostei de escrever, mas né, durante a minha educação, assim, né, com o passar dos anos no colégio, chega aquele momento que você tem que escolher a profissão, e nesse momento, na minha escola, lá em Ipatinga, que é a minha cidade, no interior de Minas, a turma foi dividida em três, né, que eram as três áreas na época: exatas, biológicas e humanas. Exatas eu tinha certeza que eu não queria. Então eu fiquei
como eu gostava muito nessa época, eu gostava muito de química, adorava a professora, gostava muito das aulas de laboratório, de química, então eu fiquei entre biológicas e humanas, né, entre fazer letras e outra coisa. E acabei fazendo odontologia, né, me formei em odontologia, mas assim, até mesmo na área da ciência, né, da saúde, eu enveredei por caminhos um pouco diferentes, porque, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o atendimento ao paciente com síndrome de Down. E depois, trabalhando, né, já trabalhando como dentista e na clínica, eu comecei a pesquisar, eu comecei a me interessar por fitoterapia, né, e comecei a pesquisar o uso da própolis como anti-inflamatório e antibiótico natural. E pesquisei a sério, né, publiquei nos Estados Unidos, pesquisei junto a uma empresa de Belo Horizonte, que é a Farmanectar, que tem um apiário em Caeté. Então, eu vivi esses 7 anos como dentista de uma forma, com muitas alegrias, né, de uma forma muito prazerosa, gratificante, e acho que deixei uma contribuição com tudo isso, mas aí, um certo momento, eu entrei em contato com um sarau de poesias na cidade de Vitória. Foi minha irmã quem me levou para o sarau, quem me convidou para ir, né? Ela mora em Vitória há muitos anos, e nesse sarau eu só ficava ouvindo, eu ouvia, né? E aí foi tudo aos poucos. Eu ouvia, depois eu comecei a escrever, mas não mostrava. Depois eu já comecei a mostrar, já comecei a falar, e as pessoas foram gostando, elogiando, os amigos, fala aquele poema e tal, né? Eu fiz amigos nesse sarau, amigos para a vida toda, amigos que eu tenho até hoje. E então, acho que o sarau, o 15, que era como se chamava o sarau 15, talvez tenha sido o estopim de tudo, né? Porque dali eu fiz vestibular para letras na UFES, passei, comecei a cursar, mas cursei poucos meses, né? Porque eu voltei para Belo Horizonte com uma proposta de trabalho como dentista e fiquei mais 3 anos em Belo Horizonte sem pensar em nada de literatura, sem pensar em nada de, assim, até pensava, mas minha atuação era como dentista. Mas aí chegou um momento que foi em 2007 que eu falei, não quero isso aqui mais não, eu quero letras. E aí estudei de novo para vestibular, estudei tudo de novo, física, física, geografia, aquelas coisas. Fiz vestibular na UFMG, passei, comecei a fazer, me apaixonei perdidamente pelo curso, né? Meu olho até enchia d'água nas aulas, uma coisa assim bem arrebatadora mesmo. Cancelei CRO, que é o meu registro no Conselho Regional de Odontologia, cancelei, parti de cabeça para o início de uma nova profissão do zero. Comecei uma nova profissão do zero. Hoje eu sou revisora de textos, né? E sou aventureira também na escrita poética. Um poema meu acabou de ser premiado, foi uma alegria muito grande. Foi premiado no concurso literário Flor do IP, que é lá de Goiás, e vai ser meu primeiro poema publicado, né? Vai sair numa coletânea pela editora Letras do Cerrado, que é da Universidade Federal de Goiás. Está saindo daqui a pouquinho, acho que no final desse ano. E estamos aqui para falar da pesquisa, né? Eu pesquisei no mestrado em letras, na área de estudos literários, esse conto do escritor paulista João Zanello Carrascosa, que é o conto chamado O Vaso Azul. Então, minha pesquisa, né, é um estudo especificamente sobre esse conto. Eu acho que a gente já entrou no assunto sobre a pesquisa, no fim das contas. Me identifiquei bastante na medida em que você falava, porque eu também fiz esse trajeto do leste de Minas para morar em Vitória, no litoral.
Então eu também guardo memórias dessa coisa interiorana, que eu acho que tem bastante relação tanto com a literatura do Raduan Assar, para quem o conto Vaso Azul é dedicado, e também para esse seu objeto de pesquisa, do Carrascosa. Não sei porquê, da medida em que eu lia o conto, e que eu te ouvi falar agora também sobre o seu trajeto, me lembrou muito a experiência de ler Altran Dourado, Os Sinos da Agonia, que em muitos lugares de Minas é uma leitura quase obrigatória, e para mim era muito sinestésico também, aquela coisa de na medida em que você lê, você começa a ouvir a cantilena dos sinos, a sentir a vibração dos sinos. No caso do Vaso Azul, algo similar, porém com o visual. À medida em que o vaso reflete a luz, você começa a sentir esses flashes também, que me parece que dialogam com a memória do personagem. E essa é uma das coisas que você aponta um pouco no início do seu artigo, que vai estar linkado na postagem do episódio. Você já fala que essa atmosfera, essa ambientação, ela se delineia não apenas como algo imaginativo, mas como algo onírico. E que esse vaso ele é apresentado como uma imagem de quase sonho. Seria como um recurso para representar sensações visuais. Você se utiliza disso para dar um salto para uma análise com base na psicanálise freudiana. Essa seria minha primeira pergunta direta sobre o seu trabalho de pesquisa. Se você já possuía a base para uma análise psicanalítica, se você construiu isso a partir de um insight, de perceber que havia essa estrutura de ambientação e de reverberação de sensações visuais no conto, quando que isso aconteceu, como que isso aconteceu? Então, Rodrigo, obrigada pelas suas impressões sobre a sua leitura do conto, né? E eu não tinha base nenhuma sobre psicanálise, né? Apesar de que na UFMG, onde eu me formei, existe, né, um grupo de pesquisa sobre literatura e psicanálise. Isso já é uma tradição, né, nos estudos literários, mas eu mesma não tinha estudado isso na graduação. Existem muitas disciplinas eletivas, né, a vontade de fazer tudo é muita, mas o tempo é curto para fazer tudo que a gente tem interesse, né, na graduação. Então, só na pós mesmo, no mestrado, é que eu me aproximei, né, assim como você falou mesmo, por acaso, né, foi o conto que me levou à psicanálise. Eu lembro que no processo de seleção, na entrevista, um dos professores da banca, né, professor Raimundo, me perguntou. O professor Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho, que não é o da escolinha, possui graduação em Letras e mestrado também em Letras pela UFMG, doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e pós-doutorado pela USP. Atualmente é professor associado pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, tem experiência na área de letras, com ênfase em letras clássicas, atuando principalmente no ensino de latim e na tradução poética de poesia latina clássica. Um dos professores da banca, né, professor Raimundo, me perguntou, porque assim, no início eu queria tratar sobre, a minha ideia no projeto, né, de mestrado era tratar o silêncio nesse conto, né, o silêncio na prosa do João Anzanello, e aí eu pensava em estudar mais de um conto, depois eu restringi para me aprofundar mais, eu restringi a um conto só. Então ele me fez essa pergunta, eu lembro, na entrevista. Ele falou: Juliana, qual é o silêncio que você vai estudar na sua pesquisa? Né? Que tipo de silêncio, qual silêncio que é esse? Aí eu, assim, respondi que isso viria com o conto, com o próprio texto literário, né? Viria com o tempo, lidando com o texto literário, né? Eu li várias vezes o conto e outras pessoas próximas, amigos, professores leram e me passaram
as suas impressões e influencia muito também, influencia positivamente, né? Você conversar com as pessoas e tudo, trocar ideia, e aí a psicanálise foi assim, né? O próprio conto, o próprio texto literário me mostrou e me jogou para isso, né? E aí eu tive que ler, né? Tive que ir lá na biblioteca, pegar Freud básico, né? Interpretação dos sonhos e outras obras dele. E aí até uma psicóloga, professora de literatura e psicóloga, psicanalista, que é a Vânia Baeta, participou da minha banca. Convidei, né, a Vânia para participar da banca. E tinha que ter, né? Tinha que ter mesmo a psicanálise no estudo desse conto, eu acho. E tem aquela coisa, né, da psicanálise brotar de um mix de literatura e saúde, e por isso também ter um papel tão forte para a interpretação nas produções ficcionais. E no caso da sua pesquisa, você faz ainda outra mistura, porque você tem um foco na imagem, ou no conteúdo visual e nas suas possíveis metáforas dentro desse conto. E quando se trata de artes visuais, me corrija se eu estiver errado, mesmo que nenhum de nós dois sejamos especialistas em psicanálise, o Freud faz essa ligação direta entre representação e ausência, que a representação só funcionaria pela ausência do objeto representado, de um modo parecido como o desejo só seria possível pela falta. E isso nas artes visuais cria uma situação estranha, porque a pintura, a imagem, é também uma coisa presente. Não é apenas uma representação. É uma representação e também é um objeto presente. É uma coisa presente. Assim também, o vaso azul seria uma presença, mas uma presença que só é forte por conta de ausências. Eu estou indo no sentido coerente? Eu posso ter me embolado um pouco na pergunta, mas eu queria entender melhor essa situação da ausência-presença, do familiar e do oculto com o estranho freudiano, com o conceito de um Heimlich, que você utiliza no seu artigo. Tá totalmente coerente sua pergunta, né? E muito pertinente, porque esse paradoxo, ausência-presença, ele tem tudo a ver com a literatura, porque a linguagem literária, ela é feita de ausência e presença. O tecido, o texto, né, literário, é uma trama, né? Então ela tem vazios. E se você preenche tudo, se ela deixa de ter esses vazados, ela já não é uma linguagem literária, porque senão perde a graça, né? A graça do texto literário é justamente ter esses vazios, essas ausências, para serem preenchidas na leitura. É por ali que o leitor entra ou sai, e sai cada um de um jeito. Então, é constituinte, né, da linguagem literária ter ausência e presença. E até a própria característica, né, de ser uma linguagem que traz mais abstração, que fala de sentimentos, e você tem essa questão, né, que a linguagem literária traz, mas você também tem essa atividade quando o texto se dá a ler, e você tem uma postura ativa do leitor. Então é um vazio, é um abstrato que desvia para o potencial, né? Desvia para a potência, para a atividade. Tem texto que você lê, você chega a ter sede
né? De tanto que seus neurônios trabalham e o corpo e tudo, né? É como se você tivesse feito uma atividade física mesmo. Essa atividade mental, intelectual de ler um texto literário, muitas vezes dá sede até, né? Então, a ausência e a presença, né? Isso é uma atividade constante, eu acho, que existe na literatura. E falando especificamente do conto, né? Do nosso conto em tela, que é o Vaso Azul. Bom, primeiramente, o vaso, esse objeto que ele na primeira frase do conto ele já aparece em meio ao vazio. É a primeira imagem que nos é apresentada pelo narrador é a do vaso. Ele é um vaso azul, de cor azul, feito de cristal, e ele está vazio. É um vaso azul vazio. Vaso azul. Essa literação, esse som, já, se você ficar repetindo muitas vezes vaso azul, você já está falando a palavra vazio, não é isso? E outra coisa, além disso, é um som vaporoso, né? Vaso azul, ele evapora, ele se esvai. Então, só aí no som, na sonoridade do título, do texto, desse objeto, você já tem, só na sonoridade, você já tem a evasão, o vazio. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali. É um objeto que é visível, né? Visível, até essa palavra também, né? Tá tudo com esse som, assim, de vaporoso, porque de vapor mesmo, né? Visível, invisível. O vapor você vê, mas, na verdade, ele já está sumindo. Então, são coisas que convivem, né? Existe um convívio íntimo entre o visível e o invisível, por exemplo, no cristal, no próprio material de que é feito esse vaso, porque o cristal você vê, mas pela sua translucidez você vê através dele, né? Então ele tem ao mesmo tempo o visível e o invisível nele, né, o cristal. E o azul é uma cor que, ao olhar para ela, o Tiago, por exemplo, né, a personagem do conto, o Tiago olha para o vaso, ele já viaja, ele vai para uma outra dimensão, ele vai para os pensamentos introspectivos dele, ele vai para o passado, ele lembra da infância. Ele, a todo momento, tira impressões da casa onde ele está, que é a casa da mãe, onde ele passou a infância, mas naquele momento em que ele volta para a casa da mãe, ele já rodou o mundo, ele já vive uma vida completamente diferente da vida que a mãe leva, né? Ele vive uma vida desregrada, regada a cigarros. Então, ele, ao voltar para aquela casa onde ele passou a infância, ele tem um estranhamento. Acho que eu já estou passando para o outro tópico que você me perguntou sobre o estranho familiar. Então, eu vou deixar para falar depois, porque tem que voltar um pouquinho aqui no vazio. O vaso, né, ele é um objeto que está ali e ele está vazio, né? E a própria personagem, o Tiago, ela diz que deu aquele vaso de presente para a mãe, julgando preencher o vazio. Mas, na verdade, ele transbordou o vazio, porque a mãe não vai colocar flores naquele vaso, ela não gosta de arrancar as flores do canteiro, né? Ela gosta de ver as flores ali na terra. Então, ela jamais vai pegar flores para colocar no vaso. Então, o vaso nós poderíamos pensar, a partir disso, que o vaso, ele tem esse significado, e na minha dissertação eu afirmo mesmo que o vaso é o Tiago, né? Ele representa a presença / ausência do Tiago. Porque o Tiago, ele vai visitar a mãe, mas ele não está 100% ali presente. Ele está o tempo inteiro pensando, e aí ele entra naquele devaneio, né? Quando ele olha para o vaso, depois volta. Então, o vaso também, da mesma forma, é uma presença, é um objeto que está ali,
Ele é visível, mas ao mesmo tempo está vazio, é uma ausência, né? É uma ausência. Esse vazio que eu falei, que compõe, né, o tecido, a trama literária, ele também compõe as obras que eu menciono na minha pesquisa, que são obras do artista Ilau Samilau, a instalação RH e as rendas do Ilau Samilau, né, que é um trabalho chamado instalação. Bom, a instalação RH é uma escrita feita com cobre, né? O material é a chapa de cobre e ele escreve palavras como obra, texto, contato. E isso me levou a colocar em paralelo, né, esse meu objeto, desculpe, que é o conto Vaso Azul, em paralelo com essas obras. Por quê? Porque da mesma forma que existem esses vazios no texto do Carrascosa, no conto Vaso Azul, existem nas obras de Ilau em que ele lida também com o gesto caligráfico, o gesto de escrever. Então, eu falei da obra Instalação RH e também falo das rendas. As rendas, essa obra que se chama Instalação, ela foi feita com uma pasta criada, né, um material criado pelo artista, que é feita de celulose, extraída de trapos de algodão, mais pós, né, pó de ferro, pigmentos. E com esse material, ele faz o gesto caligráfico, ele faz uma escrita, né? E aí cria-se um manto, né? Na foto que eu ponho, na foto que eu coloco na minha pesquisa, a foto à qual eu tive acesso, a obra está exposta na galeria, é como se fosse um manto estendido. E a artista Cida Ramaldes, na pesquisa dela de mestrado, ela chama esse manto, essas rendas do Ilau, ela chama de película escrita. É uma película porque é muito delicado, né? E essas duas obras, se não fosse pelos vazios, elas seriam apenas uma chapa de cobre, a primeira, e uma massa, celulose e outros pós, outros materiais, uma massa. Então, o vazio, essas obras são obras que o vazio permite a sua existência, né? Então, o vazio, a ausência, a presença, elas estão imbricadas uma com a outra, intimamente imbricadas. E eu queria lembrar também, para fechar a questão do vazio, lembrar um poema do Douglas Salomão, que é assim: aqui a poesia é provisória, tudo que fica falta. E o Douglas, ele fez uma performance em que ele inscreve esse poema num muro, numa parede, né? Então, para isso, o que ele faz? Ele retira material, ele escava a parede para poder escrever o poema ali. Então, o poema, ele é feito pela retirada de material do muro, né, da parede, né? Ele retira o material para poder existir o material inscrito ali naquele muro. É muito interessante. E assim, quando eu penso, por exemplo, no meu trabalho de preparação de texto e de revisão, na maioria das vezes, quando a gente prepara um texto, significa desbastar, significa retirar o excesso, né? Você fazer um acabamento num texto, num original, né? E trabalhar ali naquele texto significa você esvaziar, entendeu? Então, o texto, na verdade, nunca está pronto. Ele vai se atualizando, cada leitura, seja do autor, seja dos leitores. Mas a forma, digamos assim, que o autor julga mais acabada, que ele leva à publicação, é a forma, na maioria das vezes, mais desbastada mesmo, né? Então, você esvaziar aquele texto é você melhor elaborá-lo, na verdade. Então, é isso, né? O vazio constituindo o texto, o tecido, a trama literária e artística. Bom,
Sobre a questão do estranho familiar em Freud, aqui no conto, né, tem a ver com a ideia de que o estranho é o conhecido. Tiago, que é a personagem central do conto, vai visitar a mãe após um longo tempo sem ir até lá. Então, quando ele chega, ele olha para os objetos e para as atitudes da mãe e ele sente um estranhamento, né? No conto, existem 2 cenários, um fora da casa e outro dentro. A tarde é a mesma, o conto se passa durante uma tarde, mas o narrador diz, lá fora a tarde é uma, lá dentro da casa é outra, né? Fora da casa, Tiago vê e ouve os meninos brincando na lama, sente o cheiro da terra e né, recorda-se de sua infância. Lá dentro, ele tem a todo momento as referências da sua infância, né, os objetos, enfim. Mas são objetos presentes que latejam o passado. E ele olha para os objetos e acha todos eles soturnos, à exceção do vaso azul e da TV. Só esses 2 é que lhe parecem mais familiares, digamos, né? Ele se sente mais confortável ao olhar para o vaso e para a TV, mas em relação aos outros, ele tem essa sensação de que são objetos intrusos. Então, o estranho familiar é algo que está oculto e no momento em que a pessoa tem contato com isso, há o estranhamento, né? Então, por exemplo, os movimentos bruscos da mãe, o fato de a mãe evitar ficar com ele mais demoradamente, né, conversar mais, falar mais, o fato dela meio que fugir dele, não sei se seria bem essa expressão, mas de fato a todo momento ela dá uma desculpa para não se demorar ao lado dele, né? É o feijão que ela precisa olhar, é algo para ser consertado lá no quintal. Então, ela fica preenchendo assim os espaços em que ela poderia ficar mais tempo com ele, com essas amenidades, né? Isso também causa um estranhamento em Tiago. O ambiente, o ambiente da casa, né? Aquele ambiente que seria o ninho, o ambiente mais conhecido, mais íntimo, ele acaba sendo um ambiente no qual Tiago se sente deslocado. Então, acho que é por aí que eu responderia sua questão e será que eu me perdi também? Bom, se você acha que se perdeu na fala, então tá ótimo. Eu acredito que uma das razões da gente falar sobre a arte é se perder um pouco. Mas, voltando ao preencher, essa ideia de preencher as brechas, isso também me lembrou uma outra coisa que envolve vaso, por acaso. Na graduação eu lidava muito com Heidegger, não lido mais, mas ele tem uma metáfora que o Heidegger usa para falar do vazio, que me pareceu se encaixar muito bem, que ele pergunta qual é o material que o oleiro utiliza, o que o oleiro utiliza para fazer o vaso, é o barro ou é o vazio? O ser do vaso se definiria pela capacidade de ele conter alguma coisa, dele ser preenchido. Então o ser do vaso se definiria mais pelo trabalho com o vazio do que pelo trabalho com o barro. É o vazio que faz com que o vaso seja um vaso. Essa ideia de esculpir o vazio é ainda uma das coisas que me ganha para pensar alguns trabalhos de arte. Eu tive a oportunidade de estar junto de muitos trabalhos do Ilau e de ter como companheira de classe a Cida Ramaldes, que pesquisava exatamente a escrita nas obras do Ilau. Esse trabalho com a pasta de papel, aliás, que eu gosto muito, tem uma série que é feita com papel de algodão, a partir de restos de tecido, de roupas de familiares e amigos, que para mim deixa ainda mais interessante, porque traz essa materialidade do tempo e da memória, e ele também se desgasta, ele se oxida. Quando eu trabalhava no
no Palácio Anchieta, na equipe do Educativo, tinha um desses trabalhos enormes de 6,5 metros, 7 metros. Em algum momento ele começou a oxidar, a se desfazer, e a restauração dele seria uma complicação. Mas a fala imediata do Ilau foi da possibilidade do desgaste mesmo do trabalho, de que ele se deteriorasse. Talvez isso fizesse parte da proposta antes mesmo dele ter pensado no assunto. Não sei se eles restauraram realmente o trabalho, porque conter a oxidação desse tipo de tecido do modo como ele é feito seria muito difícil, mas eu considero muito mais interessante que o trabalho tenha realmente se desfeito, tenha tenha aceitado a sua efemeridade. E eu senti algo parecido com essa relação de tempo e memória também aí no conto, só que num outro sentido, uma coisa de embate com a memória familiar, e que me retornou para uma fala de uma outra pesquisadora no episódio 18 de um podcast chamado Mashup. Era a Jaqueline Suassuna, o episódio sobre o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Em algum momento a Jaqueline Suassuna ela comenta sobre essa experiência de retorno ao ambiente familiar. Ela é uma pessoa que se criou no subúrbio, numa família simples, e depois de se formar na vida, se formar na academia, ela retorna a esse ambiente e percebe que talvez ela não se encaixe de forma tão adequada àquele lugar. Talvez ela não pertença exatamente àquele lugar, mas talvez aquele lugar não pertença a ela. Você tem algo muito próximo dessa estranheza e uma mudança de olhar que me parece muito que seja um ritual de passagem, que talvez nem sempre aconteça com todo mundo, mas me parece um ritual de passagem esse momento do retorno ao familiar, para perceber que o olhar mudou, que aquele talvez não seja mais o seu lugar. Essa mudança do olhar, que aliás isso até comenta também no seu texto, com relação à estrutura do conto. No início do conto, a gente tem o olhar a partir do narrador, que indica que é o nosso olhar. Já no final do conto, a gente tem o olhar do Tiago, o olhar do personagem, e a gente está no lugar desse personagem. Isso me causou uma impressão de que a história não acabava, que é algo que eu também acho interessante com relação à literatura de ficção de modo mais amplo, a história não acabar. A história ela realiza um retorno, ou não necessariamente um ciclo completo, mas ela não se encerra. Isso eu não sei se acontece no restante da obra do Carrascosa, se tem em outros textos também essa estrutura. E também o que você pensa a respeito dessa ideia? Quando um livro termina, se um livro termina, se é possível uma história receber um ponto final? Bom, o título da minha pesquisa de mestrado é Do Fim ao Recomeço. O conto, O Vaso Azul, ele termina reatando o início. Há essa palavra na última frase do conto. Ele reata o sonho. Então, o fim liga-se diretamente ao começo do conto. Então, é esse looping, né? Fica fazendo esse looping infinito. Então, é mais que um começo, né? Do fim ao começo, é do fim ao recomeço. Esse conto tem essa estrutura circular, sim, mas ele não perfaz, não podemos dizer que ele perfaça um círculo completo, né? É incompleto, porque a obra de arte ela está sempre por fazer-se e está sempre refazendo-se. É por isso que o ciclo é incompleto. E eu disponho também ao lado do conto uma outra obra do Ilau Samilau, que é o livro Redondo. É um livro de forma esférica, feito por fios de cobre, novamente fios tramados em escrita, né? Ali ele colocou nomes de familiares e amigos, então é um ninho, é um espaço de aconchego, porque tem nomes de pessoas queridas, próximas, e é circular, então tem a mesma estrutura, essa obra
é de artes plásticas, tem a mesma estrutura dessa obra literária que é o conto. É uma estrutura circular. E se eu acho que um texto acaba, eu acho que não. E aí eu queria ler, vou pedir licença para ler o último trecho da minha dissertação. E Lau Sami Lau, quando de sua exposição Constelações, em 2016, disse que estamos sempre reiniciando. Carrascosa, ao ser questionado pelo saudoso Antônio Albujanra, com a famosa pergunta final do programa Provocações da TV Cultura, o que é a vida? Respondeu: a vida é não conseguir. Como dizia Fernando Pessoa. Albujanra, como de costume, repete a pergunta: o que é a vida? E, dessa vez, Carrascosa diz apenas: a vida é não conseguir. Então, eu termino a minha dissertação assim. Então, nada nunca acaba, né? Nunca está acabado. Até o último minuto, até o último segundo da vida, seja a vida humana ou a vida do texto literário, que é mais, enfim, mais ampla, é mais perene, né, que a nossa, até o último segundo vai estar sendo refeita. Esse final da dissertação foi uma citação ótima. Então eu acho que a gente já pode partir para um fechamento do episódio. Até porque a gente vai ter outras chances para continuar a conversa, né? Uma delas, com certeza, será sobre a análise interartes, que é algo que também muito me interessa. Então, para finalizar, teria algum comentário sobre essa pesquisa que você gostaria de ter feito e que não deu margem na conversa ou que eu não perguntei? E, novamente, você pode se estender ainda para quanto tempo de resposta você quiser. E fora isso, você já pode ficar à vontade também para fazer alguma indicação ou indicações, divulgação de trabalho, dizer como que as pessoas te encontram e qualquer outra mensagem que você quiser passar. Não teve nenhuma pergunta que você não tenha feito. Acho que, nossa, adorei suas perguntas, foi ótimo. Gostei demais de ter feito essas gravações. Nossa, só tenho a agradecer, ficou ótimo. E realmente acho que eu não acrescentaria nada, acho que tá legal, né? Assim, existem outras partes na dissertação, outros assuntos, como, por exemplo, a crítica genética, né, que é o processo que o autor... é o processo de escrita do texto, né? Eu tive acesso ao primeiro original, que é o datiloscrito, né? Foi digitado na máquina de escrever pelo João Carrascosa. E, então, essa é a primeira, depois teve uma que foi publicada no livro Vaso Azul e depois a outra publicada no livro O Volume do Silêncio, pela COSAC. Então, essas 3 versões, nessa parte de crítica genética, eu falo sobre as 3 versões, refletindo bem detalhadamente sobre as mudanças que foram feitas, né, no texto e tal. Então, acho que está perfeito, está ótimo, para mim está ótimo, viu? Obrigada.
Acho que não tem um jeito melhor de começar uma fala do que com um suspiro longo. Eu quero fazer alguns comentários. Não só eu, na verdade. Meu nome é Fabiana Pedroni. Olá. E ao meu lado temos o Tiwi. Ele tá com um pouquinho de pressa porque ele vai dar o seu passeio do dia, mas ele quer um espacinho para dar uma opinião. Fala, criaturinha. Eu sei, Titi. Desculpa queimar a comida, mas você tem que entender que o conto era muito bom, né? Tchau, Titi, tchau. Ele não viu, né, porque estava muito preocupado com a comida, mas a minha atenção estava completamente suspensa, absorvida pelo áudio, e que os meus olhos estavam com lágrimas e eu não tive como me conter. Eu não sou lá muito de chorar, mas em relação a contos, né, a essas produções, enfim. Mas esse conto, o áudio em si, foi algo que me tocou demais. E a comida ficou em segundo plano. O texto e a leitura, na verdade, foram muito envolventes, né? O peso da memória ganhou uma atenção ainda maior com a voz suave da Juliana. Em geral, as minhas ações de escuta elas são feitas enquanto eu faço outras coisas, né, mais automáticas. Uma limpeza na casa, cozinhar, algo assim. E eu estou gravando esse áudio justamente depois de ouvir a conversa do Rodrigo e da Juliana. E eu admito que fui completamente surpreendida de diferentes modos. Eu acredito que é sempre importante externalizar situações e sentimentos que eles são tão arrebatadores. Mesmo que ainda permaneça, né, aquele estranho medo de parecer puxa-saquice. Mas não tem como. Eu deixei queimar não qualquer comida. Claro, a comida sagrada do Titi. Mas eu queimei um ensopado. Entende? Eu queimei água ouvindo o texto. Então, isso já diz muito do quanto o texto e a pesquisa da Juliana me tocam. A memória ela tem um poder cativante, ainda mais quando o seu disparador de existência é esse vazio. Eu acredito que não só por eu estar o tempo todo envolvida por uma nuvem alzheimeriana, mas também por ter passado por diferentes processos de mudanças. Eu também vim do interior, passei minha infância na roça e muita coisa mudou. Algumas vontades e hábitos, eles se mantêm, mas a gente muda tanto quanto tempo, quanto segundos. E sempre que eu volto para esse lugar de infância, e eu volto com muita frequência, na verdade, eu não me encaixo por completo. Eu entro no quintal, eu encontro a terra, eu capino, roço, mato, mas ao mesmo tempo basta entrar em contato um pouco mais profundo com o hábito do outro que eu me desencaixo completamente. Eu fico como um vaso azul de cristal da Boêmia ou uma TV quebrada, sem chuvisco, nem nada. E esse é um processo doloroso de se reconhecer, que algo que está vivo já é uma memória e você está distante daquilo, né? Mesmo que você continue vivenciando atos muito próximos. O meu pé de batata doce, que eu tanto gosto, que sobe suas ramas pela varanda daqui de casa, em um apartamento na cidade, ele é uma fumaça daquele pé de batata doce que um dia já pegou chuva. Né? Esse meu pé ele não pega chuva, ele pode ser o mesmo corpo, ele pode ter vivências muito próximas de absorção da terra, dos nutrientes, mas ele não pega chuva, é uma situação diferente. O silêncio que toma conta do espaço entre a memória da mãe, o Tiago do agora e a mãe de agora, do tempo, né, o agora do conto, ele é um dos mais incômodos. O afastamento do ser que vivira uma memória distante, mesmo que continue de certo modo ainda presente, é um peso que o conto conseguiu reverberar em mim. Esse conflito agora que torna, né, o pensamento em fala, ele poderia até ser uma aproximação quando eu vejo a minha avó, né, que tem Alzheimer. Mas não, isso me deixa feliz quando eu começo a pensar a respeito dessas situações. Quando eu a vejo, mesmo sabendo que nem sempre ela me vê, mesmo quando eu estou na frente dela, ela tá ali, ela responde com o corpo, ela faz os seus barulhos, às vezes ela fala alguma coisa, tenta se comunicar, né, com esses pequenos gestos e lapsos, mas ela não se tornou uma memória.
Eu tenho a memória dela, da minha infância, das vivências, mas a convivência permite que a gente continue a ter vivências no presente, né? Ela não gera esse silêncio aflitivo que aparece tanto no conto. Mas isso vai ser mais comum quando duas memórias elas não se encontram. Surge ali um vazio, né, que preenche muitas vezes o lugar de encontro com o outro que se tornou distante e que quando retorna não deixa de ser memória. Essa distância, ela faz com que esse sujeito que se tornou memória, mesmo que esteja ali na frente, ele se torne ainda mais distante. Reúne ali tudo o que há de distante de fato, né? Esse estranho familiar. No conto, eles não se encontram, não se tocam, porque um é memória e o outro é mudança. Os objetos soturnos da sala, que são estranhos para o Tiago, eles me lembram de como tentar habitar um espaço de memória pode ser uma tortura. Aquela frase, né, comum, então nada mudou. Sim, mudou, a gente se modifica, o outro também, e o silêncio evidencia justamente isso. A ausência e a presença, como disse Julian, elas estão imbrincadas. Quando percebo que o outro que está diante de mim, ele na verdade é uma ausência, eu percebo a própria ausência daquele ser que eu era, do que foi, do que mudou, e que o que me deixa confortável não serve para aquele lugar de onde eu venho, não se encaixa, não comporta flores, não liga. Essa aliteração também, né, que a Juliana comenta do vaso azul, que cria um som vaporoso. Nossa, esse foi um outro ponto desse áudio que eu ouvi enquanto cozinhava, que se o caldo já não tivesse queimado, ele teria virado carvão, se é que isso é possível, mas teria ali sido um ponto-chave também de completa absorção. Porque na hora que ela diz isso desse som vaporoso, que pela sonoridade você tem a evasão, o vazio que se esvai, isso é muito tocante. Porque dentro das vivências que a gente tem no dia a dia, a gente vai se modificando e não se dá conta de fato dessas modificações, até que você se encontre com aquilo que se esvai também ao mesmo tempo, né? É uma parte de si que se deixa ir. Eu acho que, nossa, eu paro por aqui porque é nesse esvair que eu sinto que a felicidade do encontro é também a tristeza do não tocar. Esses vapores não se tocam, e talvez por esse vapor que não se toca que esse conto e esses comentários, né, da conversa tenham me deixado tão abalada, e imagino que muitos vão chorar um bocado. É isso, gente. Tchau, tchau. Tá aí. Chegamos ao fim de mais um Não Pode Tocar. Que programa gostoso de gravar e de editar. Caso você queira ver mais sobre a pesquisa da Juliana, na descrição desse episódio você encontra os links para a dissertação completa, Do Fim ao Recomeço, um estudo do conto O Vaso Azul, de João Azzanello Carrascosa, e para o artigo publicado na revista Farol. Bom, se você chegou até aqui, talvez você tenha alguma opinião, ou comentário, ou crítica, ou sugestão. Manda pra gente. É bem fácil entrar em contato, dá para seguir o Tio no Twitter, pelo @nãopodetocar. Lembra que o pod é com D mudo,
Os perfis pessoais meu, da Fabiana, da Alana e do André também estão na descrição, assim como o Instagram da Juliana. Você pode também enviar um e-mail para nãopodetocar@gmail.com. Falando em e-mail, quem sabe você não se interessa em participar dos nossos episódios chamados O Manda Áudio, nos quais a gente tenta dar respostas criativas para as mensagens de ouvintes. Nem precisa ser uma mensagem sobre algum episódio nosso. Você pode só mandar um áudio sobre algo que esteja passando pela sua cabeça agora, por exemplo. E o que mais eu deveria informar? Quem sabe você não chegou aqui por acaso e não sabe bem como lidar com um podcast. Nesse caso, verifique na descrição como você pode assinar nosso programa e receber cada novo episódio. Além dos agregadores de podcast, como o iTunes, você pode fazer isso até pelo e-mail. Você assina e, sempre que a gente lançar um episódio novo, você recebe o e-mail com o link para ouvir o programa. E a gente também disponibiliza os episódios no YouTube e em notamanuscrita.com, onde você pode acessar outras coisinhas que nós produzimos, como artigos, crônicas, críticas, contos, ilustrações, instalações, performances, etc, etc. No mais, você pode ajudar a gente enviando esse episódio para qualquer amigo ou inimigo, ou avaliando o Não Pode Tocar em seu agregador de podcasts. Se nada der muito errado, semana que vem a gente volta com mais um episódio. Valeu, falou! Você usa como professor uma frase sua sobre o estilo de sua escrita. A água se amolda ao vaso que a contém, mas é preciso encontrar o vaso que a acolha como se tivesse nascido para ela. Não é uma lógica um pouco publicitária? Não sei, eu acho que é uma lógica filosófica até, nesse sentido. Porque Você acha então que qualquer coisa filosófica é uma provocação? Eu acho. Tá bom. João, o que é a vida? A vida é não conseguir, como dizia o Fernando Pessoa. João, o que é a vida? A vida é não conseguir. Tá bom. Então dá cá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço, tá bom?